Sabe aquela sensação de que a gente está sempre remando contra a maré? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem diferente, uma filosofia chamada Transurfing. E a proposta é radical, viu? É parar de lutar e, literalmente, começar a surfar nas ondas da realidade. Essa pergunta aqui, ela é o ponto de partida de tudo. E se a realidade não for uma estrada reta, mas um oceano cheio de possibilidades? E se a gente pudesse, em vez de brigar com as ondas, simplesmente aprender a surfar nelas? É exatamente essa a sacada do Transurfing. Tá, mas o que é esse tal de Transurfing, afinal? Olha, não é só uma técnica, não. É mais como um jeito novo de enxergar a vida. Vamos entender como é que isso funciona. A ideia central do Transurfing é essa aqui, ó. A realidade não é uma parede de concreto. Pensa nela mais como um oceano gigante com infinitas ondas. Cada onda é uma linha de vida, uma possibilidade. E em vez de ficar se matando para nadar contra a correnteza, a proposta é aprender a deslizar, sabe? Deslizar de forma consciente de uma onda para outra, escolhendo o caminho que leva para onde a gente quer ir. E aí fica a pergunta, né? De onde saiu essa ideia? Então, ela foi criada por um físico quântico russo, o Vadim Zeland. E isso é bem interessante, porque ele traz essa bagagem da física quântica, o que acaba criando uma ponte bem legal entre uma visão mais científica e, digamos, mais espiritual da nossa realidade. Ok, agora a gente chega num ponto que, olha, é o que vira a chave de tudo. A ideia aqui não é que a gente cria a nossa realidade. A ideia é que a gente escolhe. Parece um detalhe, né? Mas a diferença é gigantesca. Olha só que interessante essa comparação. Várias filosofias por aí falam você cria a sua realidade. É um mantra, né? O Transurfing vem com uma proposta um pouquinho diferente. Você escolhe sua realidade. Qual é a grande sacada? Não se trata de tirar algo do zero, do nada. A ideia é mais como sintonizar uma rádio. Sintonizar a nossa vibração como uma possibilidade de realidade que, segundo a teoria, já existe ali prontinha, esperando. E essa frase do Zeland aqui, ela resume tudo perfeitamente. Pensa nesse espaço das variantes como se fosse, sei lá, uma Netflix infinita da vida. Cada filme, cada série é um roteiro completo, uma vida possível. O nosso trabalho não é escrever um roteiro do zero. É só escolher qual filme a gente quer assistir, qual roteiro a gente quer pegar e viver. Beleza, então, se a vida é esse jogo de escolhas, a gente precisa saber as regras, certo? Então vamos dar uma olhada nos princípios básicos para se tornar um surfista da realidade. Basicamente são 3 regras principais. A primeira, entender que todas as versões de tudo já existem. Estão lá no campo de possibilidades. A segunda, a nossa escolha, a nossa sintonia com uma dessas versões acontece pela nossa vibração interna, ou seja, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E a terceira, que talvez seja a mais difícil de engolir, é a do excesso de importância. Sabe quando a gente quer muito uma coisa ou tem muito medo de outra? Essa importância exagerada cria uma espécie de resistência e, ironicamente, acaba afastando aquilo que a gente deseja. Mas não é só escolher e pronto. Tem um outro elemento nesse jogo. Umas forças que podem tirar a gente do eixo. São os chamados pêndulos energéticos. E é fundamental entender como eles funcionam para não cair nas armadilhas deles. O que são esses pêndulos? Imagina que são formas pensamento coletivas. Sabe aquela treta no Twitter? Aquela moda que todo mundo segue sem pensar? Ou o pânico que uma notícia alarmista gera? Tudo isso são pêndulos. São estruturas que se alimentam da nossa energia, da nossa emoção. A grande sacada do Transurfing não é sair brigando com eles, não. É simplesmente não se deixar levar. Não ser sugado por essa energia e manter o nosso próprio centro. Tudo bem, a teoria é super interessante, mas e na prática? Como a gente usa isso no dia a dia? Bem, o Transurfing também oferece um kit de ferramentas, digamos assim, para ajudar a gente a surfar de verdade. Vamos dar uma olhada nas principais. Então, o que tem nesse kit de ferramentas? Primeiro, a placa do coordenador. É basicamente uma ferramenta de visualização para manter o foco no resultado final, mas sem desespero. Depois, a intenção externa, que é sobre confiar, sabe? Deixar o universo, o fluxo, trabalhar a nosso favor. Aí vem o controle da importância, que a gente já falou, que é soltar o medo, a ansiedade. E por último, uma postura muito poderosa, a do observador consciente. É como assistir a própria vida sem julgamento, como se fosse um filme. Beleza, vamos juntar tudo isso agora. Como seria usar o Transurfing na prática para um objetivo bem concreto? Tipo, mudar de carreira. Como seria isso? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a pessoa observa os medos que surgem. E se der errado? Mas decide não dar uma importância gigante para eles. Reconhece, mas não alimenta.
Segundo, ela começa a se alinhar com essa nova realidade. Começa a estudar, a conversar com pessoas da área, a pensar e agir como se já estivesse lá. Terceiro passo, a intenção é clara, a pessoa sabe o que quer, mas solta a obsessão pelo como isso vai acontecer. E por fim, o quarto passo, agir com leveza, com confiança, se permitindo ver as oportunidades que vão aparecendo naturalmente. E tudo isso leva a gente para essa reflexão final. No fundo, o Transurfing é um convite para a gente parar de ser só um espectador passivo e se tornar o diretor consciente do nosso próprio filme. Então a pergunta que fica no ar é essa. Se a vida é como uma TV com infinitos canais, em qual canal a gente vai escolher sintonizar a partir de hoje?